Boa noite, o meu nome é Diego Lucas, tenho 20 anos e acompanho o canal há cerca de um ano. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço para você e para todos os inscritos do canal, e em especial a Leiriel Campos dos Anjos, a Johanne Cristina e a Cláudia. Bem, e também aos parceiros que animam os comentários, como o Juan Ferreira Costa, o Mariano da Silva e o Ei Mutano. Mas antes de começar, eu quero fazer uma consideração. Quero dizer que sou muito fã do canal e não perco sequer um vídeo. E sou suspeito ao falar do Elite Oculta, pois é o canal de terror que eu mais amo. Amo tanto que já assisti e reassisti todos os vídeos deste canal. E sempre que posso, eu estou ligado nos relatos. Também acho muito engraçado os relatos enviados pelas mulheres, pois são muito apimentados e cheios de detalhes em comum. Enfim, agora vamos para o relato. Bem, eu mesmo nunca cheguei a ver um lobisomem, ou um cane do inferno. Mas eu fui criado ouvindo histórias da minha avó. E numa delas, ela conta que quando era mocinha e morava no interior, o avistamento e a audição de uivos lupinos eram tão comuns que havia um rio que os pescadores não se atreviam a pescar durante a noite, pois lá rondavam alguns lobisomens que se aproximavam das margens do rio para beber água. E em algumas vezes chegavam a atacar pessoas para comer os peixes. Já que assustado, o povo fugia, deixando os peixes para trás. A minha avó conta que uma certa vez, um homem valente lutou com uma peixeira contra um lobisomem. E o resultado foi que ele conseguiu evitar que os peixes fossem comidos. Mas no dia seguinte, a carcaça daquele homem amanheceu na mata. O lobisomem praticamente o devorou por completo, deixando apenas a cabeça e os ossos. E aquilo foi a gota d'água para ninguém mais se meter à besta querendo enfrentar o lobisomem. E também passaram a evitar em continuar pescando no rio dos lobisomens. O certo era que os lupinos atazanavam o quanto queriam, o quanto queria a população. E até a polícia evitava se envolver. E muitos moradores eram suspeitos de serem as feras, mas nunca nada foi confirmado. A minha avó chegou a ter notícias de animais encontrados devorados ou totalmente destroçados pelo bicho. E ocorriam também ataques em granjas, sítios e pequenas propriedades. E até mesmo crianças sumiam sem nenhuma explicação, o que reforçava a suspeita da atuação de lobisomens na região. Um casal inventou de se refrescar num riacho à noite, e quando se deu conta, se viram aterrorizados em meio aos uivos da criatura. O homem chegou a ver a fera se escondendo no mato, enquanto os observavam se aproximando. E naquele momento, ele não quis saber de conversa. Ele foi pegando a mulher e contando que a fera estava à espreita deles. E assim, meteram o pé numa carreira louca. E ao chegarem em casa, foram entrando aos gritos pedindo por socorro para os parentes deles. E por este motivo, a minha avó evitava sair de casa à noite. E passou a juventude toda tendo mais medo de lobisomens do que até mesmo do próprio Satanás, ou dos castigos de Deus. Na minha família, um tio meu, que é irmão mais velho da minha avó, se dizia corajoso. Então, ele resolveu dar uma barrigada no quintal à noite. E
quando o povo menos esperou, ele adentrou a casa aterrorizado. E assim, já trancando a porta da cozinha. Segundo ele, quando começou a dar a barrigada, ele logo ouviu um uivo. E ao olhar para o finalzinho do quintal, ele viu a criatura passando. O meu tio só vestiu a cueca e saiu às carreiras se melando com o que escorria por suas pernas. Bem, depois do ocorrido, isso virou molecagem, mas no momento foi muito desesperador. A ocasião que eu vi o Descobre rondando a minha rua se deu da seguinte maneira. Eu andava acompanhando os relatos que envolviam essa terrível organização. E logo em seguida, a minha internet começou a cair. E mesmo com as visitas diárias dos técnicos à minha casa, sempre no horário do Elite Oculta, eu perdi a conexão de internet. Bem, agora vocês pensem num cara que ficava puto com essa palhaçada. A minha vontade era de dar um soco no notebook. E teve um dia que eu até chorei de raiva, indignado, e corria para a casa dos amigos para pelo menos assistir o relato. E foi quando as coisas começaram a ficarem estranhas. Bem, eu trabalho numa padaria pela madrugada. E ainda faço atendimento no balcão até às 9 da manhã. Eu atendia os clientes quando a padaria deu uma sossegada no movimento. E eis que entrou 2 caras vestidos de preto, com um jeito de militar, mas com uma cara fechada muito mais do que o normal. E parecia que eles queriam uma confusão. Começaram a me olhar com insistência enquanto eram atendidos pela filha da patroa. Aquilo me incomodou e eu fechei a cara também, os encarando de volta. E foi quando eles pegaram o pão e logo se foram. A Helena percebeu o jeito deles e alegou que eles só poderiam estar me confundindo com criminosos. Ou talvez se apaixonaram por mim. Bem, para evitar muita conversa, eu procurei levar na esportiva, alegando que eu não sou doce, mas sou bem casado. Também disse que já estava velho para ter qualquer curiosidade em saber como são as paradas entre os caras. E com isso ela começou a sorrir e eu deixei quieto. Bem, com 2 dias do ocorrido, eu continuava muito chateado com o problema da internet. E até pedi para o meu irmão ir ficar lá em casa com a sua cunhada, já que à tarde eu estava pintando a casa de uma cliente. Pois eu sei que nunca é bom deixar a mulher sozinha com os técnicos. Bem, eu andava com medo deles faltar respeito com ela. Ou talvez até algum dos vizinhos ficarem pensando que a Nicole estava aprontando. E daí ficarem com gaiatice pro meu lado, me chamando de otário galhudo e outras gozações desse tipo. Bem, os dias passaram, e certa vez na rua apareceu um carro preto que amanhecia estacionado na pracinha. E ali passava o dia todo, e só sumindo no avanço da noite. E para piorar, ninguém via quem deixava ou pegava o veículo. E aquilo começou a chamar a atenção da vizinhança toda. Até mesmo de uma vizinha que tinha uma janelinha na porta de madeira da sua casa, onde ela passava o dia todo espiando a rua e dando conta da vida de todo mundo. Essa vizinha é conhecida como Dona Maroca. E ela é um raio para dar conta da vida alheia. Ela sabe de coisas da gente que nem a gente mesmo faz ideia. Mas ainda assim, eu sempre procuro fazer favores para ela. Afinal, ela já é idosa.
E por causa da doença que se espalhou pelo mundo, eu tenho medo de perder os meus vizinhos. O mais estranho era que nem ela, que amanhecia e anoitecia de olho na rua, sabia quem era o proprietário daquele estranho veículo preto, de vidros escuros. E como se não bastasse, alguns invasores se apossaram de uma enorme propriedade abandonada, decidindo fundar uma vila. O local passou a ser muito movimentado, com pessoas capinando, demarcando seus lotes e construindo casas. E durante o dia era uma danação, mas à noite era tudo muito tranquilo. Tranquilo até que apareceu um corpo de um jovem desconhecido, completamente despido. Ele foi alvejado com um tiro no peito e outro na cabeça. Bem, o bairro sempre foi calmo. E o mais estranho foi que ninguém havia ouvido os barulhos dos tiros, ou qualquer movimento estranho. 2 dias depois, o corpo de mais um homem na mesma condição foi encontrado. E diferente do primeiro corpo, e desta vez o cadáver foi recolhido por um veículo preto e em comum ao veículo do IML. Diante disso, a vizinhança começou a levantar suspeitas que o veículo que passava o dia todo na pracinha em nossa rua tinha alguma coisa a ver com as execuções. E o medo começou a tomar conta de todos. E eu, por conhecer a atuação do Descob, graças ao Elite Oculta, eram de lobisomens que foram eliminados pelo Departamento Secreto de Contenção Obscura. Tudo fazia sentido, pois até a reportagem que esteve no primeiro caso do corpo encontrado não noticiou nada. Embora chegou a gravar alguns depoimentos e filmou o corpo, o trabalho da polícia, dos peritos e o recolhimento do corpo pelo veículo do necrotério. Bem, aquilo foi esquisito. E todos nós esperando a reportagem que fizeram na invasão, e nada. Certa vez, vários vizinhos começaram a vigiar o veículo deixado na praça, na esperança de ver o proprietário. E mesmo assim, ninguém flagrava o momento que o carro era deixado ou retirado, e nem mesmo a dona Maroca, que não tirava os olhos do movimento da rua. Ela não conseguia flagrar nada. Ela chegou a se encher de café, mas no instante que foi no banheiro e regressou para o posto, o carro já havia desaparecido. E foi quando eu resolvi investigar essa história. Peguei um pedaço de papelão e decidi deixar um recado para o proprietário do carro. Escrevi que sabia quem era ele, e que na nossa rua, ou redondezas, não havia nenhum lobisomem. Deixei o recado no para-brisa, preso na pazinha que limpa o vidro em caso de chuva. E mesmo sob protestos da minha esposa e comentários de alguns amigos que repetiam que eu era louco. E naquela noite, por volta das 2 da madrugada, a dona Maroca viu pela primeira vez quem eram os proprietários do veículo. Ela me contou que eram 2 homens vestidos de preto, que usavam luvas, roupas militares escuras e até capuz militar. A dona Maroca os viu pegando o recado que eu deixei. Ela os viu lendo e conversando enquanto olhavam ao redor. E foi quando um deles jogou a luz de uma lanterna muito forte na cara dela. E naquele momento a dona Maroca ficou tão apavorada e surpresa que tratou de fechar a janelinha da porta. Ela contou que pensou que morreria do coração.
ou que eles iriam matá-la por ela ter visto além do que devia. E como se não bastasse, como um aviso de intimidação, eles passaram com o veículo bem devagar na porta dela, voltando a iluminar sua casa com a forte lanterna. Ela viu a luz antes jogada no seu rosto, iluminando o telhado. No dia seguinte, ela estava tão nervosa que nem quis saber de ficar espiando a rua. E os vizinhos até estranharam o fato, achando que ela estava doente. Mas ela saiu pela vizinhança contando tudo o que aconteceu. Bem, só foi aquele carro sair da nossa rua para a minha internet voltar a funcionar. Porém, eu tive uma surpresa. Certo dia, estava atendendo o balcão da padaria, quando os dois homens de preto que estiveram na padaria me encarando, os quais acredito eu serem agentes do Descob, adentraram a padaria e me olharam do mesmo jeito esquisito e intimidador. Fizeram os pedidos, pagaram, e depois um deles colocou os pedidos no balcão. Só então disse que eu poderia ficar com o lanche como uma retribuição pelo aviso que deixei para eles. Confesso que eu gelei. Fiquei com tanto medo que não disse nada. E só fiquei me tremendo enquanto eles saíam sem nem olhar para trás. Tenho certeza que aqueles caras eram agentes do Descob. Mas passado o susto, eu fiquei chateado comigo mesmo por ter caído na pressão psicológica que aqueles malditos agentes me deram. Me senti um idiota por nem tê-los confrontado. Contudo, acredito que a surpresa foi o que mais me aterrorizou. Ainda assim, eu continuo levando a minha vida de boa. E deixo claro que odeio o Descob. E se tiver uma próxima vez, eu vou confrontá-los. Pois a morte é o caminho de todos nós. E um homem não pode se intimidar com ela. Inclusive, eu já contei para todos que me conhecem que se acontecer alguma coisa comigo, com certeza foi o Descob. Obrigado pela oportunidade e boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Darlan. Tenho 16 anos e este relato que eu irei contar aconteceu comigo há mais ou menos um ano atrás. Isso aconteceu em um fim de semana que eu iria para a casa do meu avô, que fica no interior de São Paulo. O meu avô é das antigas, um velho meio bruto e ranzinza, etc. Eu fiquei lá, me diverti e assim foi passando o dia, e chegando o cair da noite. O meu avô, como sempre, saiu para caçar. E eu, às vezes, ia com ele, mas nesse dia eu decidi não ir. Mas quando o meu avô logo pega a sua espingarda, ele logo vira para mim e diz o seguinte: Darlan, hoje eu irei caçar, e vou precisar de sua ajuda. Então é pra você vir comigo. Eu fiquei meio desconfiado, porque para o meu avô tá pedindo a minha ajuda, é porque a coisa é séria. Então eu falei que tudo bem, que eu iria com ele. Peguei a espingarda e o esperei se aprontar. E assim que os amigos dele chegaram, nos reunimos e fomos para a mata. Ali chegaram o compadre e o irmão deste compadre. Então nós quatro entramos na caminhonete e partimos para a caça. Quando chegamos na mata, pegamos as espingardas e adentramos no mato. Bem, confesso que a caçada estava boa, mas algo naquela mata parecia não estar normal.
pois toda a mata estava um silêncio, e nem o vento e os animais noturnos eram possível ouvir. Bem, andamos, e quando me dei conta, já era por volta de meia-noite, a hora de voltarmos para casa. E quando decidimos voltar, logo começamos a escutar assobios muito baixo e parecia vir de longe. Mas quando olhamos na direção do assobio, havia uma garota agachada atrás do mato. E com a lanterna apontada para aquilo, eu percebi que a coisa não tinha os olhos e possuía apenas 2 buracos negros no lugar deles. A coisa era morena e os seus cabelos eram brancos desgrenhados. Saímos todos correndo dali e a criatura veio atrás de nós. Mas o meu avô acertou um tiro com a espingarda na criatura. Aquilo voou uns 5 metros para trás. Entramos na caminhonete e o compadre deu a partida. Mas a coisa que havia tomado um tiro logo veio para cima de nós em uma velocidade surreal. Aquilo pulou em cima da caminhonete. Então o compadre acelerou e freou bruscamente, atirando aquilo para longe. E em seguida ele passou por cima da coisa com a caminhonete. Mas quando olhamos para trás, aquilo já havia se levantado. E assim corria atrás do carro pela estrada de terra. A estrada levantava um poeirão por causa do carro, mas era possível ver aquilo gritando e correndo atrás de nós. O meu avô deu alguns tiros para trás pela janela traseira da caminhonete, pois como a caminhonete é antiga, ela tem aquela janela de trás que se abre. Bem, parecia de nada adiantar, pois mesmo meu avô atirando, aquela coisa continuava correndo atrás de nós. Mas quando finalmente chegamos no asfalto, a criatura parou de nos perseguir. E quando chegamos em casa, o meu avô disse que aquela criatura era a comadre Florzinha, e que ela estava meio irritada porque entramos na mata sem pedir permissão, e sem levar fumo, bebida ou mingau para ela. E por isso ela resolveu correr atrás de nós, e que a nossa sorte foi que ela não nos alcançou, porque senão levaríamos uma surra que jamais esqueceríamos em toda a nossa vida. Boa noite. O que vou relatar aqui aconteceu na minha cidade, Piatã, na Bahia, e o ano era de 2019. Estava eu arrumando as minhas coisas para ir para a aula, e foi quando a minha mãe veio até mim assustada e me perguntou se eu tinha escutado uns barulhos de correria e passos pesados em volta da casa na noite passada. Eu disse que não, e nem liguei para isso. Bem, eu estudava à tarde, e quando cheguei da aula fiquei jogando Free Fire com alguns amigos, e as horas foram passando. Então, resolvemos dar um rolê na rua, e saímos por volta de 8 horas da noite. E quando foi por volta das 10 horas da noite, decidimos retornar. Bem, havia 2 caminhos para chegar em casa. Um deles era uma estrada de terra sem nenhuma iluminação, só que era mais rápido. Já o outro era um pouco mais longo, porém tinha a iluminação do poste. Bem, eu dei preferência pelo mais rápido, mas algo me dizia para não passar por ali.
Então, depois de muito pensar, eu resolvi de fato passar pelo caminho mais longo, pois afinal ele era iluminado. E quando eu estava chegando na rua da minha casa, eu percebi que ao longe, aonde no local o poste não tinha iluminação, eu notei que ali parado havia um enorme cão negro dos olhos de fogo, olhando para mim. Naquele momento me veio à memória de quando fui a um acampamento de escola e acabei topando com um lobisomem. Mas isso eu trago em um outro relato. Bem, assim que vi aquele enorme cão negro, já suspeitei que era um lobisomem. Então comecei a correr e logo entrei em casa. Tranquei tudo, inclusive as janelas. E a minha mãe já estava dormindo, e eu achei melhor não acordá-la. Porém, eu fiquei a noite toda acordado pensando naquela criatura. A fera nunca mais apareceu, mas algo dentro de mim fica falando que em breve eu me encontrarei novamente com aquele lobisomem. Boa noite.